Boa noite, meu nome é Maurício e nesse vídeo eu vou estar falando sobre orçamentos por atividades, que é um dos tipos de orçamento que nós tínhamos que escolher. Para a elaboração desse vídeo, desses slides, eu utilizei esse livro como consulta, o Manual de Orçamento, de Rogério João Lux. É um livro bem interessante porque resume de forma clara e objetiva o orçamento por atividades, além dos outros tipos de orçamento que tem. Bem, nessa apresentação, primeiramente eu darei o conceito de custeio ABC. Posteriormente, falarei o que é orçamento por atividades, as suas etapas para implementação e, por fim, as suas vantagens e desvantagens. Bem, custeio ABC. No custeio ABC, os recursos da empresa são consumidos por suas atividades e não pelos produtos que ela produz. Ou seja, os custos indiretos, primeiro, eles são direcionados às atividades. E das atividades, eles passam para os produtos, através dos direcionadores de atividades. Bem, esse método de custeio surgiu devido ao grande aumento dos custos indiretos nas empresas, em proporção aos custos diretos. Então, os autores acreditam que esse método de custeio ele acaba por diminuir as distorções que os outros métodos ocasionavam, uma vez que você joga os custos para as atividades e delas para os produtos, conforme cada produto passa por determinada atividade. Então, diminuindo assim as possíveis distorções. E com base no custeio ABC surge o orçamento por atividades. Bem, o que é o orçamento baseado em atividades? O ABB. É um plano quantitativo e financeiro que direciona a empresa a focalizar nas atividades e recursos para atingir os seus objetivos estratégicos, metas, vendas, enfim. O ABB analisa os produtos e serviços produzidos, as atividades que são exigidas para fabricar esses produtos e os recursos os recursos que precisam ser orçados para executar essas atividades. Podemos dizer que ele é o contrário do custeio ABC. Como assim o contrário? No custeio ABC, nós vemos de cima para baixo. Como assim? Primeiro nós temos os custos indiretos, os direcionadores de custos para as atividades, e das atividades, através dos direcionadores de atividades, alocamos cada custo indireto em cada produto. Já o orçamento ABB, ele vem de baixo para cima, ou seja, primeiramente você determina um mix de produção, de produtos que você deseja vender, enfim. Aí, cada produto tem um ou mais direcionadores de atividades, ou seja, para cada produto, quais atividades onde cada produto passa, em quais atividades cada produto passa. Dessa forma, com as atividades, a gente acaba os direcionadores das atividades, que acabam passando, que determinam os recursos necessários para a elaboração dos produtos. Enfim, é isso. Bem, uma outra diferença entre o ABC e o ABB. O ABB focaliza no custo dos produtos, enquanto que o ABB é nos recursos necessários dos produtos. O ABC é baseado nos dados históricos, enquanto que o ABB os dados são em previsões. Como um orçamento é uma coisa futura, então ele é baseado nas previsões. O ABC ele auxilia nas decisões operacionais sobre quais atividades estão agregando mais custos indiretos, quais atividades pode eliminar. Já o ABB ele dá mais uma questão assim de futuro, quais produtos a gente poderá produzir mais, que vai ter um melhor de recursos, assim, quais recursos serão recursos mais eficazes, assim, enfim. Aqui eu vou falar agora um pouco sobre as etapas para a implementação do ABB. Primeiramente, determinar a demanda dos produtos, ou seja, a quantidade de produtos a serem produzidos.
Identificar a taxa de consumo de atividade, ou seja, quais os direcionadores que de atividades cada produto terá. Aí multiplicar a quantidade produzida pela taxa de consumo de atividades e depois prever a demanda das atividades. Como passo seguinte, identificar as taxas de consumo, calcular as quantidades de recursos necessários, com base nas atividades e nas taxas de recursos. Nesse ponto aqui que a gente identifica se os recursos orçados são compatíveis com os recursos disponíveis. Caso haja uma grande diferença aqui, ou a empresa busca novos recursos, ou ela acaba voltando no primeiro passo e refazendo essa projeção aqui de produtos. Como sétimo passo, converter o total de recursos requeridos com os recursos necessários e, por fim, acumular o custo total dos recursos exigidos para atender a demanda projetada. Enfim. Agora, falando um pouco mais sobre as vantagens. Primeiramente, visão sistêmica das atividades e seus direcionadores, ou seja, tu passa a ter um conhecimento maior das atividades que cada produto sobre as atividades que cada produto passa e os seus direcionadores. Alocação mais eficaz dos recursos, uma vez que tu já consegue identificar quais atividades são prioritárias para alocar os seus recursos. Eliminação de atividades supérfluas, ou seja, aquelas atividades que não englobam quase nada aos produtos. Seleção das atividades de menor custo, em detrimento às de maior custo, dependendo do caso, do produto, sim. Maior integração dos empregados com a elaboração do orçamento, porque não basta apenas o contador pegar isso aqui e determinar esse produto vai ter essa atividade, vai consumir isso. Não, porque ele não tem conhecimento, por exemplo, de produzir uma lapiseira. Ele não tem esse conhecimento de quais atividades você necessita para produzir uma lapiseira. Então ele tem que ir lá no departamento que produz o cano da lapiseira, ou determina o grafite da lapiseira, e para ter uma ideia assim, do quanto que vai ser necessário para produzir, sei lá, 1000 lapiseiras dessas. Identificação de folgas orçamentárias, ou seja, tu pode identificar pontos em que tu pode dar uma certa margem de segurança para o teu orçamento, para ele não trabalhar no limite. E tomada de decisões, né? Que como os outros orçamentos, eles fornecem informações para tu tomar decisões sobre processos, produtos, recursos, enfim. E agora, como desvantagens, nós temos a dificuldade de identificar direcionadores de atividades e de recursos, ou seja, tu tem uma dificuldade de saber o que cada produto necessita assim, de atividade e de recurso. Necessidade de reformulação de atividades, quando você identifica que algumas atividades não são compatíveis com o produto ou com os recursos necessários. Recursos exigidos não compatíveis com os disponíveis, que foi aquilo que eu falei antes nos métodos de implementação, que às vezes os recursos que tu orça não são os que estão disponíveis, aí tu tem que rever todo o mix de produção. Tempo de implementação, assim como os demais métodos de orçamento, eles levam tempo para se implementar, e esse tempo pode variar dependendo do tamanho da empresa, do grau de complexidade. Talvez a empresa não tenha esse tempo todo. E dificuldade, às vezes, de compreensão pelos funcionários, uma vez que envolve todas as atividades da empresa, de certo modo, todos fazem parte do orçamento. Bem, era isso. Eu tentei, de uma forma aqui resumida, explicar o que é o orçamento por atividades. E mais informações, recomendo o livro e outros materiais de pesquisas que você pode encontrar por aí. Obrigado e boa noite.